Olá, queridos irmãos. Primeiramente, agradecemos pela oportunidade de trabalho. Vamos ver hoje, então, um assunto para reflexão, ver o que diz a doutrina espírita a respeito do tema proposto. E, como sempre, vamos abrir com uma prece. Cerremos os olhos, vamos em pensamento ao nosso querido Luzes, nos acomodamos confortavelmente e passamos a usufruir do ambiente carinhosamente preparado pela espiritualidade. Nesse período que precede a regeneração, somos convidados a uma modificação de nossas disposições morais. Ela se opera em todos quantos estão predispostos, desde que seja subtraída a influência perniciosa do mundo. Assim voltamos com frequência com os mesmos espíritos, mas pensando e sentindo de outra maneira. Vemos Jesus nos chamando suavemente e pedimos as bênçãos da saúde para melhor servir. Iniciamos o encontro com muita paz. Que assim seja. Bem, como já disse o tema, então, o tema de hoje é a união da alma ao corpo, né? E a gente falando, eu já falei que nós estamos aqui, estamos convidados nessa encarnação para uma modificação, né, que requer uma predisposição nossa. Essa é a razão por que nós estamos aqui. Então, nós estamos sempre indo e voltando. Então, nós podemos dizer que o planeta Terra é uma grande rodoviária, ou como tem bastante gente, vamos dizer, um grande aeroporto. Aí então surgiu a curiosidade, assim, né? Daí fui dar uma olhadinha na internet. Quantas pessoas já viveram no planeta Terra a partir de Adão e Eva, para se ter uma ideia? Pouquinho mais de 50 mil depois, antes de Cristo. A época do Homo sapiens se desenvolveu por completo, nesse período, né? A resposta que nós pegamos são estudos estimados, né? Ou seja, a estimativa é de 180 bilhões de pessoas. Ou seja, 6,5 estão na atual encarnação. Como nós estamos indo e vindo, né? Algumas coisinhas também interessantes. O planeta Terra atingiu 7 bilhões em 2011, com o nascimento de uma filipina, como base, né? Nós estamos em 2011, então, como eu disse, 7 bilhões. Para 2050, nós temos uma projeção de população de 9,3 bilhões. Em 2100, de 10 a 15 bilhões. E a cada ano a população mundial aumenta em média 80 milhões de pessoas, um resultado equivalente à população da Alemanha. Então, né, esse aeroporto, como eu disse, uma Alemanha chega por ano. Que é um assunto que nós veremos hoje, uma parte disso aí, que é a união da alma e do corpo. Esse assunto nós estudamos, quem está nos grupos de estudos, que eu sempre aproveito para fazer um comercial, né? Nós estudamos no Estudo Sistematizado da Doutrina, o tomo 1, a reencarnação, né? Então, vai o tomo 1, tomo 2, depois o tomo único, que é o 3, e depois o estudo aprofundado. Parabenizando aqueles que estão fazendo os estudos e convidando aqueles que não estão estudando que façam um teste, vão assistir uma aula, ver como é, que eu tenho certeza que irão gostar. E nós antigamente só tínhamos nas casas o estudo presencial, agora em virtude da pandemia nós passamos para o virtual, que parecia que poderia desanimar o pessoal, aí separar um pouquinho mais as pessoas, mas ao contrário. Um dos problemas que nós tínhamos nos grupos de estudos era a frequência, né? Devido aos horários, trabalho, trânsito, intempéries do inverno. O nosso inverno aqui é rigoroso, né? Sempre tínhamos um número de faltas devido a essas situações. No virtual, à distância, nós temos quase 100% de presenças. Então, uma coisa que veio para ficar. Naturalmente, nós queremos retornar para o presencial, para ter o carinho, ver os irmãos, né? Funciona sempre, eu digo, como uma terapia. E aqueles que não puderem, por um problema ou outro, podem acompanhar pelo virtual. Então, nós vamos ganhar nisso. O que diz as obras básicas na união da alma e do corpo? Nós vamos lá no Livro dos Espíritos, que é a primeira obra de Kardec,
está resumida toda a doutrina que dela deu origem às outras, no capítulo 7, Retorno à Vida Corporal, o item União da Alma e do Corpo. Né? Para a gente ver a importância, então, desse retorno, olha só o que nos diz Haroldo Dutra Dias, num livro novo, Despertar, Nossos Desafios na Transição Planetária. Olha o que ele fala da reencarnação, disso que nós vamos falar hoje. É o maior instrumento da justiça divina, porque ela traz de volta ao mesmo lugar do erro. Para quê? Para que você seja torturado? Não. Para que você possa reescrever a história, fazer o que deveria ter feito antes de ter errado. Lá atrás, deixar o coração, o amor e a fraternidade o conduzirem. Olha só que beleza. Então é o que nós estamos fazendo aqui, ó, tentando reescrever uma história melhor que as anteriores, já que nós temos necessidade, nós precisamos, o nosso objetivo maior é a evolução. A questão 344, então, pergunta, inicia, né, da união da alma e do corpo, em que momento a alma se une ao corpo? Aqueles que já estão estudando não tem dúvida nenhuma, mas pode ter algum internauta, alguém que está iniciando na doutrina. É bom a gente voltar na questão 27 e na questão 134, que vão nos auxiliar a compreender o enunciado da questão. Na questão 27, Espírito e Matéria, do capítulo 2, pergunta, haveria assim dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Essa é a pergunta. Resposta dos espíritos. Sim, e acima de tudo Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Essas três coisas são o princípio de tudo o que existe, Trindade universal. Ou seja, então, Deus, a matéria e o espírito. Nós vamos ver então a união da alma e do corpo, nós vamos ver isso aí então. E sobre, diz ali, a união da alma, a questão 134, no capítulo 2, Encarnação dos Espíritos, diz assim, ó, o que é a alma? Pergunta. Resposta bem direta. Um espírito encarnado. Aí Kardec, não muito satisfeito, quando ele não ficava muito satisfeito, ou não ficava não satisfeito, compreensível, a resposta, ele abria uma letrinha A e voltava a questionar, né? Então ele pergunta aqui, 134A. O que era a alma antes de se unir ao corpo? Espírito. Assim fica bem claro a gente compreender, então, a formulação da questão. Então, em que momento a alma se une ao corpo? A união começa na concepção, mas só se completa no momento do nascimento. Já vai dando a resposta bem direta. E a partir daqui, dá alguns detalhes de como é que se desenrola tudo isso no dia a dia. E complementam, a partir do momento da concepção, o espírito designado para habitar determinado corpo liga-se a ele por um laço fluídico, que vai se estreitando cada vez mais até o instante em que a criança vem à luz. O grito que então escapa da criança anuncia que ela é mais uma entre os vivos e os servos de Deus. É mais uma chegando naquele aeroporto que eu citei. Na questão 345, a união entre o espírito e o corpo é definitiva a partir do momento da concepção? Durante esse primeiro período, o espírito poderia renunciar a habitar o corpo que lhe é designado? A resposta. A união é definitiva no sentido de que um outro espírito não poderia substituir aquele que está designado para esse corpo. Mas os laços que prendem o corpo ao espírito são muito frágeis, fáceis de romper. E isso pode ocorrer pela vontade do espírito, que recua diante da prova que escolheu. Nesse caso, a criança não o vive. 346. O que acontece com o espírito se o corpo que ele escolheu vier a morrer antes do nascimento? Escolhe um outro. Aí Kardec não achou bem completa. Abre a 346A. Qual pode ser a utilidade dessas mortes prematuras? As imperfeições da matéria,
são são a causa mais frequentes dessas mortes. Na 347, para um espírito, que utilidade pode ter a sua encarnação num corpo que morre poucos dias depois de nascer? Resposta: o ser não tem consciência plena de sua existência. A importância da morte é quase nula. Como dissemos, na maioria das vezes, é uma prova para os pais. Eu complementaria, para o grupo familiar. 348. O espírito sabe antecipadamente que o corpo, por ele escolhido, não tem chance de vida? Resposta: às vezes sabe, mas se o escolheu por esse motivo é porque está recuando diante da provação. 349. Quando uma encarnação falha para o espírito, por uma causa qualquer, ela é suprida imediatamente por outra existência? Nem sempre imediatamente. O espírito precisa de tempo para escolher de novo, a menos que a reencarnação instantânea recorra de uma determinação anterior. 350. Uma vez unido ao corpo da criança, ou seja, quando não há mais como voltar atrás, o espírito algumas vezes lamenta a escolha que fez? Queres dizer, se como homem ele se queixa da vida que tem, se desejaria outra? Sim. Se ele lamenta a escolha que fez, não, pois não sabe que a escolheu. Uma vez encarnado, o espírito não pode lamentar uma coisa que não tem consciência, mas pode achar a carga pesada demais. E quando acha que ela está acima de suas forças, então recorre ao suicídio. Complicado, hein? 351. No intervalo entre a concepção e o nascimento, o espírito usufrui de todas as faculdades? Resposta: mais ou menos, de acordo com a fase, pois ainda não está encarnado, mas atado ao corpo. É como se tivesse uma plantinha no início ali, atada ali. A partir do instante da concepção, a perturbação começa a envolver o espírito, que é dessa forma advertido que chegou o momento de iniciar uma nova existência. Essa perturbação cresce até o nascimento. Nesse intervalo, seu estado é quase como o de um espírito encarnado durante o sono do corpo. À medida que o momento do nascimento se aproxima, suas ideias se apagam, assim como a lembrança do passado, da qual ele não tem mais consciência como homem, logo que entra na vida. Mas essa lembrança ele volta pouco a pouco à memória do seu estado de espírito. Olha a perfeição de tudo, desse laboratório espiritual. 352. No momento do nascimento, o espírito recobra imediatamente a plenitude de suas faculdades? Resposta: não. Elas se desenvolvem gradualmente com os órgãos. Para ele, é uma nova existência. É preciso que aprenda a utilizar seus instrumentos, as ideias que lhe voltam pouco a pouco, como uma pessoa que, ao acordar, encontra-se numa situação diferente da que se encontrava antes de dormir. 353. Uma vez que a união do espírito e do corpo só se completa e é definitivamente consumada após o nascimento, é possível considerar que os fetos não tenham uma alma? O espírito que deve animá-lo existe, de qualquer forma, fora dele. Portanto, ele não tem uma alma propriamente dita, já que a encarnação está apenas em via de acontecer, mas ele está ligado à alma que virá possuir. Como explicar a vida intrauterina? É a vida da planta que vegeta. A criança vive a vida animal. O homem possui em si a vida animal e a vida vegetal, que ele completa ao nascer com a vida espiritual. E aqui nós também nos socorremos da Gênese, o livro do Espírito é 1857, a Gênese 1868, no capítulo 11, Encarnação dos Espíritos. Então, passou algum tempo, os conhecimentos naturalmente foram mais ampliados, Olha o que diz no item 18, assim: quando o espírito tem de encarnar num corpo humano em vias de formação, um laço fluídico, que mais não é do que uma expansão do seu perispírito, o liga ao germe, que o atrai por uma força irresistível, desde o momento da concepção. E segue, então, que
O espírito, por intermédio do seu perispírito, se enraiza de uma certa maneira nesse germe, como uma planta na terra. Quando o germe chega ao seu pleno desenvolvimento, completa é a união. Nasce, então, o ser para a vida exterior. Isso aqui, então, o que diz a Gênese. Sigamos, 355. Como a ciência indica a crianças que já no ventre da mãe não têm chance de viver, com que finalidade isso ocorre? Isso acontece frequentemente. Deus o permite como provação para os pais ou para o espírito designado a encarnar. 356. Há natimortos que não foram destinados à encarnação de um espírito? Sim. Há os que nunca tiveram um espírito destinado ao seu corpo. Nada deveria ser cumprido nele. Então, é só pelos pais que essa criança veio ao mundo. Curioso, né? Mas daí o Kardec faz a 356A. Um ser deste tipo pode vir a nascer? Às vezes, sim, mas então não vive. É o que os médicos dizem, normalmente colocam, né, que a criança não vingou. Não satisfeito ainda, 356B. Portanto, toda criança que sobrevive ao seu nascimento tem necessariamente um espírito encarnado em si? A resposta, olha que interessante. O que ela seria sem ele? Não seria um ser humano. 357. Quais são para o espírito as consequências do aborto? É uma existência nula e a recomeçar. O aborto é sempre um alerta para nós, o espiritismo tem posição contrária, a posição do espiritismo sempre é em favor da vida. Depois fala ali do aborto voluntário, né? Da 359 depois, no caso em que a vida da mãe estivesse em perigo pelo nascimento da criança, há crime em sacrificar a criança para salvar a mãe? Resposta: é preferível sacrificar o ser que não existe a sacrificar aquele que já existe, coisa complicada. E encerra com a questão 360. É racional ter pelos fetos a mesma consideração que se tem pelo corpo de uma criança que tivesse vivido? Em tudo isso, vede a vontade de Deus e sua obra. Portanto, não trateis levianamente as coisas que deveis respeitar. Porque não respeitar as obras da criação, algumas vezes incompletas da vontade do Criador, e isso faz parte dos desígnios, o que ninguém é chamado a julgar. Então, faz um alerta aí, né? Que nós temos que acatar a vontade de Deus e sua obra, e não cabe a nós julgar. E segue, então, com as faculdades morais e intelectuais dentro do capítulo Retorno à Vida Espiritual. Bem, nós também usamos como obra básica, embora não é uma obra básica, né, o livro que é Espiritismo. Né? Esse livro aqui é um livro bem interessante, é um livro resumido, bom para dar de presente para aquele irmão que não conhece, tem curiosidade, que a gente dá às vezes um livro do Espírito, dá o Evangelho, é meio grandinho, a pessoa termina não lendo todo. Esse aqui, como um livro pequenininho, tem algumas pinceladas bem interessantes, né? Ele começa com a biografia do Kardec, depois no capítulo 1, os diálogos e algumas informações necessárias à compreensão da doutrina. No capítulo 2 tem um resumo do Livro dos Médiuns, e o que nos interessa citar aqui, no capítulo 3, é um resumo do Livro dos Espíritos. Então, sobre essas 17 questões do Livro dos Espíritos que eu citei sobre a união do corpo e da alma, no livro que é Espiritismo, vem numa só pergunta, simplifica e coloca de uma maneira bem geral, que é a questão 116, que diz assim: o homem durante a vida terrena. 116. Como e em que momento se opera a união da alma? Desde a concepção, o espírito, ainda que errante, está por um cordão fluídico, preso ao corpo, com o qual se deve unir. Esse laço se estreita cada vez mais à medida que o corpo se vai desenvolvendo. Desde esse momento, o espírito sente uma perturbação que cresce sempre, ao aproximar-se do nascimento, ocasião em que ela se torna completa. O espírito perde a consciência de si e não recobra as ideias senão gradualmente, a partir do momento em que a criança começa a respirar.
a união então é completa e definitiva. Então dá um resuminho bem objetivo. As obras básicas que eu tinha para citar era mais ou menos isso aí, mas esse arcabouço, essa estrutura que Kardec nos apresenta maravilhosamente, trazendo a informação do plano espiritual, o Consolador prometido, ela é complementada por obras complementares, principalmente a partir da década de 1940, usando aqui as obras pelo espírito de André Luiz, psicografia do Chico, depois também do Emmanuel, a partir de 40, livros maravilhosos que nos fazem compreender o dia a dia dessa rica doutrina. Então nós vamos encontrar citações no livro E a Vida Continua, que relata a vida no mundo espiritual, no capítulo 16, Trabalho Renovador, tá? Que trata disso aí. No livro também do André Luiz, como citei, Entre o Céu e a Terra, no capítulo 28, que fala sobre o retorno, mais ou menos diz isso aqui, ó. Uma parte, um pequeno compilamento. A absoluta harmonia entre as leis divinas. No caso, as reencarnações que trazem sofrimento para o que nasce e para os pais. Ontem alguém inclinou, outrem a queda. Hoje ampara-o no soerguimento. A reencarnação é tipificada por vários ascendentes, sendo que em casos especiais o plano espiritual adequa cada corpo físico, através da interferência nos cromossomos, ao desempenho de cada missão no geral. As reencarnações ocorrem por automatismo dos princípios embriogênicos, magnetismo dos pais. É realçado o alto valor da maternidade, na qual a alma permanece por séculos aperfeiçoando qualidades dos sentimentos. E o terceiro a citar, que é um exemplo bem prático, é um clássico espírita muito estudado e muito citado, que é o livro Missionários da Luz, também pelo espírito de André Luiz, psicografia do Chico, no capítulo 13, no capítulo 13, e caiu a marcação aqui, mas já achei. No capítulo 12 já aborda, quando fala do retorno de Sigismundo, a preparação que é feita para esse espírito, da união que é feita ali, que eu citei, da união da alma e do corpo. Então nós vamos ver aqui o caso de Sigismundo. Eu não vou dar maiores detalhes, eu vou apenas dar algumas pinceladas no sentido de enriquecer a abordagem da noite de hoje e para mostrar as maravilhas de informações, de conhecimentos que nós recebemos e dos quais nós temos até uma certa dificuldade de compreensão devido à limitação dos nossos sentidos e o nosso grau evolutivo. Então, já no capítulo 12, no retorno de Sigismundo, inicia a aproximação, então, de Alexandre, acompanhado de André Luiz, André Luiz foi convidado, junto com Herculano, que deveria acompanhar, então, a vinda de Sigismundo e ficaria com ele até o 7º ano. Só seria liberado a partir do 7º ano. Por que essa preparação, né, dessa reencarnação de Sigismundo? Porque esse núcleo familiar que estava sendo acompanhado, que estava sendo assistido, constituído então de Adelino e Raquel, com a interferência dos amigos, dos benfeitores espirituais, espíritos mais elevados, espíritos construtores, auxiliando na preparação então da chegada de Sigismundo, que era um pouquinho complicada. Por quê? Então estava lá o casal encarnado, Alexandre e Raquel, com um filho de 3 anos, Joãozinho, que era o primogênito, e deveriam receber Sigismundo. Pô, até aí nenhum problema. Acontece que eles já tinham tido um encontro em reencarnações anteriores, Adelino, Raquel e Sigismundo, quando Sigismundo matou num duelo o Adelino. Então, naturalmente, cada vez que eles tentavam aproximar o Sigismundo do Adelino, havia uma repulsa.
e o momento não estava bom no lar do Adelino. Então eles começaram a trabalhar muito antes, preparando o Adelino, inclusive até cita no livro, usando o filho primogênito Joãozinho, através de prece, durante o processo de emancipação da alma, fazendo reuniões entre Adelino, Raquel, Segismundo, Alexandre, Herculano, André Luiz acompanhando, tentando, né, tentando e conseguiram, né, que o objetivo que é transformar o ódio e a mágoa de que ocorreu na outra encarnação em perdão e amor. Raquel já estava preparada para receber Segismundo de novo, que ela também sofrera muito na outra encarnação, que em decorrência da morte de Adelina, ela teve que se entregar à prostituição para poder sobreviver, e ambos desencarnaram e agora retornaram novamente juntos, Adelina e Raquel, com a missão de receber Segismundo. Segismundo já tinha sido trabalhado, conversado, estudado na espiritualidade, já entendia, estava disposto, já havia perdoado, estava preparado para a reencarnação. Todavia, como eu disse, Adelino ainda não estava preparado. Então tem um trabalho assim, meticuloso, detalhado, né, da espiritualidade superior, preparando então esse núcleo familiar para poder receber então o Segismundo. E naturalmente ele é preparado, ele é recebido, né? Então tudo isso é narrado aqui no capítulo 13, a reencarnação de Segismundo. A riqueza de detalhes assim é maravilhosa, por isso que eu indico a leitura desse capítulo. Não vou citar que eu fiz várias anotações aqui, mas poderia ficar uma hora falando só sobre o encarne do Segismundo, né? Mas para os irmãos poderem ler e ter essa alegria que a gente teve lendo. Então, a riqueza de detalhes é tão grande que tudo é assistido pela espiritualidade. Aí a gente pensa assim, a gente nunca está sozinho, nós estamos sempre assistido pela espiritualidade, mas a espiritualidade é tão perfeita que até na hora do ato sexual ali, eles se afastam. Depois retornam para continuar o seu trabalho, no qual André Luiz então acompanha tudo isso e relata-nos de forma detalhada o que nos complementa as informações e nos dão a ideia da perfeição do plano espiritual, como as coisas são feitas, e para a gente então poder refletir, para não perder essa oportunidade que nós estamos tendo na encarnação de hoje. Então, indico Missionários da Luz, pode ler o capítulo 12 e 13, quem puder ler todo o livro, melhor ainda. Quem já leu sabe do que estou falando. Bem, a conclusão, então, já se aproximando, qual é a conclusão que nós podemos chegar? Os processos de reencarnação estão subordinados à evolução do espírito reencarnante, a companheiros de grande evolução que, ao voltar à esfera mais densa em apostolado de serviço e iluminação, quase dispensam o nosso concurso. Exemplo de Maria e Francisco. Outros nossos irmãos, contudo, precedentes de zonas inferiores, necessitam de cooperação muito mais complexa que exercida no caso de Segismundo. A dele obedeceu às diretrizes mais comuns. Por que nós citamos e não escolhemos a reencarnação de Segismundo? Porque ela é uma encarnação intermediária, muito próxima. A gente lendo a reencarnação de Segismundo, nós vamos entender que a nossa foi próximo a dele, né? Então, mas claro, como cita aqui, né, tem os espíritos de grande evolução, no caso que citou Maria e Francisco, inclusive nas obras que a gente teve a oportunidade de ler, trabalharam até o nascimento, até a hora do nascimento, continuaram trabalhando na espiritualidade. E esses de zonas inferiores, né, que necessitam de acompanhamento muito mais complexo, né, cooperação muito mais complexa, mais complicada. Então, o que diz André Luiz? A reencarnação é o meio, a educação divina é o fim. Temos necessidade da luta que corrige, renova, restaura e aperfeiçoa. Então, nós caminhamos para a perfeição, para a felicidade, somos seres divinos de luz e não percamos a oportunidade, então, de trabalhar.
Desejamos, como hoje é o nosso último encontro desse ano, a todos um Feliz Natal, um Natal não com presentes, mas um Natal com Jesus. Um próspero 2021 e que possamos continuar juntos nessa caminhada, tendo o Espiritismo como norte, nos convidando sempre para a prática do bem. Então, encerramos com uma leitura, uma prece de encerramento. Agradecemos a Deus, a Jesus, pela essa oportunidade de trabalho, de conhecimento. Somos muito gratos por tudo que recebemos nesse período turbulento, difícil no planeta Terra, mas estamos aqui firmes no propósito de podermos fazer a nossa parte nesse todo maravilhoso. Somos gratos por tudo, que tenhamos um bom, então, final de ano, um próspero 2021 e possamos nos reencontrar em próximos encontros. De preferência, já no presencial. Que tenhamos, então, um bom mês e fiquemos todos com Deus em nossos corações. Obrigado por tudo e que assim seja.